Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Salve Maria pessoal, tudo bem? É com muita alegria que a gente vem aqui nesse domingo, tá podendo compartilhar com vocês alguma experiência da nossa vida à luz desse lindo evangelho que São João nos escreveu e que a igreja nos propõe hoje como modo de meditação. O texto está tomado do livro de São João, capítulo 17, do versículo do 20 ao 26. Os que tenham a possibilidade, leiam, é um lindo texto e que pode enriquecer muito a nossa meditação. E vocês pode ser que estejam perguntando que se nós viemos fazer propaganda de flores. Não viemos a fazer, mas sim viemos a dar, a exemplo de um girassol, o que Deus nos chama a ser um com Ele. O que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede ao dizer: Pai, desejo que Ele seja um, como eu e o Senhor somos um. Esse apelo que nosso amado Jesus Cristo, quase podemos dizer, no seu último testamento, no seu testamento de morte, porque ele já sabia que estava perto de morrer, nos deixou escrito, e que hoje, atualmente, o Papa Leão XIV vem insistindo a que tenhamos uma igreja, uma família unida, uma só igreja, um só coração, uma só unidade. E quando a gente nos coloca no dia a dia, na vida concreta, quando a gente tem essa experiência, uma pessoa que está casada, uma pessoa que tem uma amizade, a gente sabe que tem um esforço que a gente tem que colocar para que essa unidade se tenha e se realize. Na minha vida, tem um clarinho aqui na minha cabeça, o dia que eu comecei a ter uma relação mais profunda com Deus, tinha 18 anos, levava aí no peito um grande vazio, um grande desejo de Deus. Um dia subi aí na minha casa, fiz uma oração, Deus, escutando a minha oração, enviou pessoas, eu comecei a minha caminhada com Deus de forma pessoal, tive um encontro pessoal com Deus e mais ou menos 12, 13 anos estou nessa peleia de permanecer unido a Deus. E essa unidade com Deus, logicamente que boa parte a gente adquire pela oração. Ter uma relação pessoal com Deus, não com doutrinas abstratas, doutrinas que não terminam de entrar e penetrar no nosso coração. Essa união, para que se mantenha, tem que ter um esforço que não nasce tanto da nossa força, mas sim desse impulso, desse fogo que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração e que muitas vezes é confundida com sentimentos. A gente muitas vezes confunde estar unido a Deus, ter sentimentos, ter esse gozo, ter essa paz, e não é assim. Muitas vezes a vida nos coloca situações complicadas, situações que a gente não esperava, e essa relação não se rompe simplesmente porque a gente não está sentindo a Deus ou porque as coisas não estão indo do jeito que a gente quer. Essa relação nasce da certeza de uma fé concreta de que Deus está entre nós, de que Deus me assiste, de uma confiança colocada em Deus e que é muito fruto de uma fé de uma pessoa que realmente teve um encontro pessoal com Deus. E esse encontro que Franciel teve com Deus, ou podemos dizer melhor, mais pessoalmente com o próprio Jesus Cristo, também foi o que motivou a que ele, hoje pudéssemos estar aqui relatando esses testemunhos, mas também dizendo essas palavras, porque é próprio do amor ser difundido. E essa difusão que nós estamos buscando fazer, porque claramente nós aprendemos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse que nesse texto do Evangelho de São João, como escrevendo nos corações desses discípulos, palavras que ele queria demonstrar no fim da vida dele. É como deixar esse legado do fim da vida dele, porque ele já estava, horas depois, já estava por morrer. E esta glória, esta alegria que o Franciel teve e hoje ainda tem, transfigurada ou materializada essas imagens, esses ícones que temos aqui no fundo, pintadas por ele, nos leva a passar a este exemplo do girassol.
O que é a alegria do Franciel? O que é esse contágio na pregação dele? O que é essas imagens, senão uma participação da glória de Jesus Cristo? E aí vamos ver nesse girassol. Esse girassol, como vemos, primeiro que ele, só com a pétala do meio, é feio. Uma pétala dessa, separada do conjunto, é lindo, mas fica aí, é como que falta alguma coisa. O caule, horrível, claramente. Então vemos que só é belo onde está todos unidos. Assim é o que Franciel faz nas suas palavras, nas suas artes, é que ele está unida ao centro. E quem é esse centro, senão o próprio Jesus Cristo? Esse Jesus que nos disse: se a semente que cai na terra não morre, não dará frutos. Jesus Cristo, em toda a vida dele, foi uma vida mortificada. Quer dizer, morria para si mesmo a cada instante. Porque ele sabia, se ele não morre para si mesmo, os demais não receberiam esta glória que ele queria dar. E ele vai dizer justo nesse evangelho, essa glória que ele recebeu do Pai, ele quer que os discípulos participem. Então essa semente, que ao morrer, cresceu, parecia que não ia vingar, não ia ter coisa boa. É este o filho de José, o carpinteiro? Cresceu e dá todo o esplendor que ele tinha, ao ponto que na cruz, Jesus se torna um verme, como diz Isaías. E toda a glória dele, ele dá aos discípulos. E através desses discípulos, recebemos nós. E hoje, como igreja, a pedido também do Papa Leão, Jesus deseja enormemente que sejamos como um girassol, que unido a ele, dá-nos essa imagem linda. E ainda mais, esse girassol que não é levado por ventos, mas sim que é guiado por uma luz. É a luz do sol, ou o sol mesmo, que leva ao girassol a girar durante o dia. Nas Sagradas Escrituras, o sol é considerado ou simboliza o próprio Jesus Cristo. Mas eu quero fazer uma comparação, ou dar outro significado, que esse sol, ou esta luz, é o próprio Espírito Santo também, que nos faz mover unido a Cristo. E é o que nos moveu a Franciel, o que me moveu e o que quer mover a vocês. Esse amor do Pai e do Filho derramado em nós e que se derramará enormemente no próximo domingo de Pentecostes. Então a gente sabe que esse girassol, pelo que ele representa, e a gente também sabe de todo o esforço que requer manter a unidade, para que a gente não caia numa visão. Eu creio que as pessoas que têm filhos, que têm amigos ou uma relação familiar, sabem do esforço que tem que fazer para manter a unidade dentro de qualquer instituição, porque o ser humano por si só tem essas más inclinações, tende a querer dividir as coisas. É tão interessante isso porque na Bíblia, quando Adão e Eva pecam, os textos dos judeus colocam aí na nota de pé, falando que uma explicação falando que Adão e Eva foram os primeiros criadores de mundo. Em que sentido isso? Porque cada um estava no seu mundo agora. Havia uma separação desse jardim, desse mundo que Deus tinha feito, e cada um agora vivia do seu modo, do seu jeito, com as suas coisinhas aqui, com as suas coisinhas ali. E a nossa sociedade tá feita para isso, para romper com a unidade. Basta com que a gente veja nas casas qual é a família que come todo mundo junto. Qual é a família que tem momentos para se reunir, se reúne mais em momentos de tristeza, na morte de um parente, em doença, que em momentos bons. Então, a família de hoje está degradada, são grupinhos separados e que não tem uma verdadeira unidade. E por que não tem essa verdadeira unidade? Porque estão separadas de Deus. Muitas das pessoas, membros de uma família, ou não têm a mesma fé, ou não têm os mesmos princípios. Então, tem toda uma dificuldade aqui para se manter essa unidade.
É tão difícil manter essa unidade que o próprio Jesus Cristo reza, intercede diante de Deus para que os seus discípulos se mantenham unidos. De fato, não é só difícil, é impossível. E por isso Jesus Cristo envia o seu Espírito. É o Espírito de Deus que faz com que a gente permaneça unido. É o Espírito de Deus que move o nosso coração para que eu seja capaz de pedir perdão. É o Espírito de Deus que move o meu coração para que eu chegue num sacerdote e seja capaz de confessar os meus pecados e querer reconciliar-me com Deus. É o Espírito de Deus que nos move a querer ir na missa, comer esse pão, se alimentar. Então, quando a gente é fiel a esse Espírito de Deus que vai fazendo a obra em nós, aí sim, a gente é como esse girassol. A nossa vida está constantemente buscando esse sol que nos alimenta, esse sol que nos esquenta, esse sol que traz a alegria para o nosso dia. Não tem nuvem, não tem tempestade que possa fazer com que o sol deixe de existir. O sol está aí. Por mais que esteja tapado, por mais que tenha tempestade, o céu esteja cor cinza, a minha certeza de que o sol está aí. Não depende de sentimentos, não depende das circunstâncias, é dessa certeza de que Deus sempre está ao meu lado e de que Deus sempre vai nos dar força para que a gente possa manter essa unidade. E por isso que tem a grande sentença de Jesus Cristo. As portas do inferno nunca triunfarão sobre a igreja de Deus. Porque essa igreja não está fundada em homens. Essa igreja está fundada na confissão de Pedro e numa confissão de fé. Está fundada naquilo que é mais profundo, no próprio Deus. Isso se aplica na minha vida, se aplica na tua família. Quando a gente busca permanecer unido a Deus, que é essa pedra que dá fundamento para a nossa vida, então as coisas têm sentido. Talvez você rompeu a unidade com alguma pessoa, excluiu essa pessoa da tua vida, excomungou essa pessoa, já não perdoa, fechou as portas do teu coração. Talvez você deixou de falar com um parente dentro de casa, talvez guardou ressentimentos. Então você poderia se perguntar, em que sentido eu estou rompendo essa unidade? Em que sentido eu não estou sendo cristão? E boa parte da confusão que a gente vive hoje é que muitas pessoas pensando fazer o bem, divulgar pecados de sacerdote, divulgar escândalos de freira, divulgar isso, pensando que está fazendo um bem, está sendo uma causa de escândalo para o mundo. Porque a unidade dos cristãos é o que faria com que esse mundo visse na igreja essa presença de Deus. Porque onde Deus está, as coisas são unidas. Mas se vê tanta confusão, vai falar assim, se na igreja está assim, imagine logicamente que o mundo vai estar assim. Então, é um chamado a voltar o nosso coração para Deus. E para isso tem que dedicar tempo. Se a nossa alma tem sede, se o nosso coração tem sede, escutemos essas palavras de Jesus Cristo. Vinde a mim todos aqueles que têm sede de vida eterna. E para terminar esse vídeo, queremos ir terminando com as palavras do próprio Cristo, o exemplo dele. Jesus, sabendo quão eficaz era a oração, ele reza, diz: Pai, não rezo só por mim, ou não rezo pelo mundo, rezo por estes. Rezo por estes para que estes possam ir ser uno comigo, como sou com o Senhor, com o Pai, e que muitos possam crer na palavra por meio deles. Assim, nós também queremos dedicar nossas orações por todos vocês e que vocês possam, pela oração, começando pelo menos pela oração, em família principalmente, voltar esta união, se saiu, com esse Deus. E se está, permanecer para poder ter esse esplendor, esta glória que provém do próprio Cristo Jesus. E é interessante também porque, vou alargar um pouquinho o vídeo, porque tem pessoas que não levam tanto em conta o tema do pecado. O pecado claramente é uma separação com Deus. Tem muitas famílias que se importam mais se o filho não está trabalhando, se o filho não está indo bem no namoro, ou qualquer outra circunstância. A nossa primeira preocupação, se a gente realmente ama uma pessoa,
se essa pessoa está unida a Deus. Ou seja, se essa pessoa tem o sacramento, se essa pessoa tem uma relação com Deus, se essa pessoa reza. Então toda a nossa oração deve apontar isso, não só por mim, Senhor, não só que eu permaneça unido a Deus, mas que também esses membros da minha família, pessoas concretas. Então a gente tem que dobrar o joelho e interceder diante de Deus para que essas pessoas voltem a essa unidade. Porque de nada vale ter dinheiro, ter carro, ter bem-estar, viajar, mas se tu não está unido a Deus, de que vale tudo isso? Tudo isso é superficial. Você nunca vai ser como esse girassol. A tua vida nunca vai resplandecer uma beleza que nasce de uma unidade com Deus. Porque o teu fundamento é areia, não tem uma unidade real aí. Então, quando a gente está unido em Deus, a gente encontra a nossa imagem. Quando a gente está unido em Deus, a gente encontra aquilo que o nosso coração busca. A gente encontra a nossa unidade. A gente encontra um centro no nosso coração. Já não seguia mais por sentimentalismo, já não seguia mais por loucuras da nossa cabeça. A gente coloca a nossa força naquilo que é Deus. Na sua palavra, nos sacramentos, na Santa Missa, no catecismo. E aí a gente vai encontrando força para trilhar a nossa vida, um passo de cada vez, um dia por dia, e que a gente seja também como esse girassolzinho. Cada dia eu estou aí, deixando que as pessoas contemplem essa beleza que Deus vai fazendo em mim, essa simplicidade. E tem que ter olhos para ver essa beleza. Porque nessa agitação que a gente vive hoje, sem dedicar tempo a alimentar a nossa alma, sem dedicar tempo a buscar essa união profunda com Deus, a gente não tem olhos para ver essas coisas. É isso. É com muita alegria que a gente vem aqui agradecer a Deus que nos deu essa oportunidade para que a gente possa estar fazendo esse vídeo, que isso realmente possa chegar ao seu coração, que essas palavras possam te alimentar, que essas palavras sirvam como força para você que talvez não está se sentindo tão amado por Deus, está passando por um momento difícil. Aqui trago essa palavra de esperança, tenha a certeza que esse sol está aí, que Deus está do teu lado, que Deus está te protegendo, que Deus está guiando, e Ele vai fazer com que você saia renovado, que seja como esse girassolzinho, um signo da beleza de Deus para esse mundo. E desejamos a vocês também uma boa preparação para a solenidade de Pentecostes, esse próximo domingo, para que este Espírito, este amor de Deus, infunda em seus corações, em nossos corações, os dons para poder ser um com Cristo e assim poder dar esta glória também aos demais. Salve Maria Puríssima. Salve Maria, pessoal. Fica com Deus.